E começamos hoje o nosso primeiro podcast. Eu sou a aluna Marília Silva. E eu sou a aluna Giovana Souza. Da primeira série Goiás Tech. Temos nossos câmeras João Vitor Soares, Michael Souza Aí. e o nosso roteirista Gabriel Fagner. E nossa convidada de hoje, Ana Lúcia Lopes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Volta. Quais as dicas você usa para realizar uma boa direção? Olha, direção você tem que ter uma dosagem. Você ser firme quando for necessário, você ser companheira, amiga e ser linha dura, né? Se você não tiver essa dosagem, você não conquista nem os seus colegas e nem os seus estudantes. Então, como em tudo na vida, na direção também é assim. É dosagem mesmo, de tudo um pouquinho, sabe? Só que com moderação e com sabedoria. Você tem que ter muita sabedoria, porque lidar com pessoas, né, adolescentes, eu ainda lido com crianças, né? Estão entrando na fase de adolescência, com vocês aqui e lá na sede. Então, se não tiver essa dosagem, eu não conquisto ninguém e não consigo desenvolver um bom trabalho. Porque o meu trabalho depende de vocês, estudantes, e de meus colegas também. Você é o profissional que mais trabalha na escola? Que mais trabalha? Assim, você fala no meu trabalho, se só eu trabalho mais que os outros? Não, não vejo assim. Eu me vejo como equipe. Eu sempre passo aqui pra Raquel. Se você travar aí, eu travo aqui. Porque nós trabalhamos juntas, né? Nós somos uma equipe. Por exemplo, se vocês travam aqui, eu caio no buraco. Eu costumo brincar com ela. Eu caio junto, jogo vocês embaixo e vou por cima. Essa é sempre a palavra que eu uso pra ela, porque a gente tem que andar junto. Não adianta falar assim, eu sou diretora, bater no peito, eu sou diretora, eu faço e aconteço. Se eles não trabalharem junto comigo, eu não faço nada. Equipe tem que ser unida. Para realmente desenvolver um bom trabalho, realmente com união. Quais são os benefícios gerados de um cargo tão alto? Olha, benefícios, eu acho que tudo na vida é aprendizado. Né? Eu comecei como professora e eu entrei na direção por eleição. Não entrei assim, você me indicou, né? Os pais me indicaram, foi uma eleição. É lógico que devido à pandemia, eu fui continuando sendo apontada. Né? Então, assim, eu vejo como, por exemplo, a pessoa, você tem um perfil, na época eu tinha um perfil para começar, e comecei a desenvolver o trabalho. E aí fui desenvolvendo, e as pessoas foram gostando do meu trabalho, eu fui recandidatando, reelegendo e estou aí. Né? E quais são os pontos negativos? É muita responsabilidade. Eu falo assim, você lida com dinheiro público, você lida com pessoas, e é uma responsabilidade muito grande. A parte que eu mais acho pesada é o dinheiro público. Porque as verbas vêm, eu tenho que aplicar, eu tenho que prestar conta. Né? Se eu compro, por exemplo, esses armários que veio aqui, ele está lá na prestação de conta, ele está no tombamento. Quando o Goiânia vir, eles têm que estar ali. Então a preocupação é, tudo que eu comprar, ele tem que estar na escola no mínimo 5 anos. Então o dinheiro público é a parte assim, que eu acho mais difícil, porque é muita responsabilidade, mais pesada. Lidar com pessoas, você vai aprender. Lidar com pessoas, eu gosto. Eu gosto de mexer, de trabalhar com vocês, eu gosto de brigar com vocês, eu gosto de bater de frente, essas coisas, eu aprendi com o tempo. Porque você sempre tem um joguinho de cintura que você consegue sair. E o dinheiro público não. Se você errou, para você consertar é muito mais difícil. É a parte mais pesada do acho. Quando você toma uma decisão, você toma em conjunto, você que coordena tudo, né? Sim, quando as tomadas de decisões é assim. Eu preciso tomar decisão aqui. Eu chamo a equipe e a gente determina, decide o melhor juntos, né? Às vezes o que eu determinei não é legal, eu tenho que ter flexibilidade de adequar aquilo que seja melhor. Não é assim, eu vou impor, não, eu sou diretora, tenho que fazer do meu jeito. Não, você tem que ter flexibilidade de ouvir as pessoas e de achar que você também errou, isso aqui de tal forma vai ser melhor. Então as tomadas de decisões é sempre em grupo, exceto alguma coisa assim extrema, que tem que ser comigo, né? Essa responsabilidade eu vou puxar pra mim, essa é minha e essa eu vou peitar. Mas caso contrário, tomada de decisões de trabalho, tudo geralmente é em conjunto. E qual é o seu nível de interação com os alunos? Eu acho, assim, tranquilo, maravilhoso.
Aqui com vocês é menos, porque devido à distância, vocês têm menos contato comigo. Né? Mas aí todos os meninos é de abraçar, de me grudar em mim, né? De me encontrar na rua, de me contar as coisas que eles não dão conta de contar lá na escola, conversar comigo. Eu tenho sempre essa abertura com eles. É muito tranquilo. Intimidade. Muita intimidade, assim, na dosagem. Quando tem que entrar na sala e impor, também dou respeito. É tipo assim, essa dosagem é bem legal. Se você conversar com eles lá, eles não falam assim, não. Falou isso é assim. Um dia me chamaram assim até de diretora ali. Quando eu entro na sala, não fica caladinho. Sabe? Mas é porque eu tenho essa dosagem com ele. E quando tem de falar, eles perguntam uma hora vocês lá da escola. Quem é a tia Lúcia pra eles? É lógico que eu não sou 100%, gente. Se eu falar, dizer, vou agradar gregos e troianos, eu vou estar mentindo, né? Não é todo mundo que é 100%. Né? Uma sala ali de 30, pode ter 5 que não gostam de mim, né? Não gostam do meu trabalho, não vai, né? Do meu trabalho não, porque estudantes geralmente eles não, lá não olham muito para esse lado, mas vocês aqui. Né? Talvez 5 não vão gostar do meu trabalho, beleza. Né? Mas eu tenho que respeitar, né? Eu sempre prego isso para eles. Mas é muito tranquilo com relação a isso. Como eu disse, para vocês não agrada 100%, mas eu me dou o melhor de mim. E como você lida com os problemas? Com muita serenidade. Você vai aprendendo ao longo da vida, ao longo da experiência da educação, que nada, e serve para vocês também, nenhum problema resolve com euforia. Sabe? Assim que eu assumi a direção lá no Júlio César, uma vez, eu cheguei lá na Secretaria de Educação, para a secretaria antes, e falei para a chefe minha lá, que antes era subsecretária, louca do problema. Ela olhou para mim e falou assim: Ana Lúcia, essa euforia sua vai resolver alguma coisa? Foi a maior lição da minha vida. Não. Então nós vamos sentar, vamos conversar e vamos ajudar. Você sabe para que não tem resultado hoje? Você não dá remédio? É para a morte. Porque tudo na vida você consegue. Tudo na vida com jeitinho você consegue resolver. E assim eu aprendi. Tem dia que você não sabe tanto de problema que aparece. Mas se vocês entrar lá no colégio, vocês vão ver sentados trabalhando, a não ser que eu estiver falando com algum estudante, eu estou sereno e tranquilo. Serenidade, fé em Deus e toca lá, porque nada polvoroso, nada sem sabedoria, nada como se diz, sabe? Pôr aquele alarme de tudo, você consegue um bom trabalho não. Aí você só tumultua, você inflama a escola, você inflama tudo e não desenvolve um bom trabalho. E como você lida com a sua vida pessoal e a profissional? Essa vida pessoal é corrida, né? Então, assim, eu procuro... Assim que eu assumi, eu sofri muito, porque eu tinha criança pequena e aí, na época do Júlio César ainda, sabe? E ela sentia muito a minha falta. Falava que a minha mãe nunca mais vai ser diretora, que é a minha primeira filha. As gêmeas não, a primeira filha. E aí, então, ela falava, minha mãe nunca mais vai ser diretora, porque ela não para em casa. Eu trabalhava os 3 períodos fechados, vocês imaginam, uma correria minha vida. Hoje está mais tranquilo, né? Depois, com a tecnologia, você não tem que viajar muito, e coisa que você resolve aqui, fica mais fácil. Mas você tem que saber dosar. Porque se você não dosar a sua vida pessoal, você acaba não vivendo, né? Você acaba só trabalho, e a sua vida pessoal você não sai, você não vive. Então você tem que saber conciliar e dividir muito bem, né? Hoje não, hoje eu estou em casa porque eu peço sempre, no final de semana vamos curtir família e amigos. É um dia nosso, feriados. Então, eu sempre procuro fazer essa divisão, assim, com muita tranquilidade. Se algum invade minha privacidade, eu saio de jeitinho, de maneira educada, e assim vai tocando. Com isso eu nunca tive muito problema. Hoje, graças a Deus, está bem mais tranquilo. Como você lidou quando você decidiu ser diretora? Então, eu não decidi, me jogaram no colo. Na época, a primeira vez que eu fui diretora, era assim, tinha um requisito. Era a primeira eleição de diretor do estado de Goiás, em 2000, se não me engano, 2000. Para ser candidato, teria que estar fazendo faculdade. Ser efetivo, né, que é concursado, que falam, e estar fazendo faculdade. E eu era um desses requisitos. Eu estava recém entrando no estado, sem experiência, nem de sala de aula. Eu vivia trabalhando, eu morava casei, morei na fazenda, depois eu passei no concurso.
E fui e prestei o concurso o vestibular para a faculdade, passei. E quando saiu a eleição, eram um dos requisitos. E para me jogar a primeira eleição no polo. E eu falei assim, estou aqui, vamos enfrentar. Né? E a primeira direção foi de 2000 a 2004, foi no Júlio César. Aí depois só fui repetindo. Ah, fulano não quer, porque é não tem responsabilidade. Né? Aí você fica pensando, vai deixar a intervenção vir de lá, porque a gente que mora aqui em Flores vai deixar outra pessoa assumir? Aí eu tô sempre. Porque os que podem, porque tem um município, tem que ter privacidade, tem que ser só do Estado para ser diretora. Você não pode ter dois cargos, né? Eu não posso trabalhar no município e Estado porque minha carga horária é 40 horas, onde que eu vou arranjar tempo? Então, aí a maioria das pessoas que é efetiva tem um município, eles preferem ficar no município do Estado do que pedir licença do município e ficar no Estado. E aí eu vou sempre repetindo a geração. Aí tô aí, não sei por quanto tempo mais, né? E tô levando. Em questão do lanche, como você faz as compras dos lanches das duas escolas? Lanche agora é por pregão. Antigamente o lanche era licitação, agora é pregão. Aí é feito a per capita, em cima do número de alunos, e dividido. O lanche de vocês está R$1 e pouco por estudante. E aí o pregão, quem vende os secos e molhados, o pregão ganhou lá perto de Abadiânia, que vocês vejam onde veio longe. E a agricultura familiar, né, que entrega lá. E tem uma outra parte que ficou com o Glauber, que é a parte de carne, dessas coisas, ficou lá com o Glauber. E as verduras que a agricultura familiar não entrega. Mas é tudo por pregão. E tem que ser tudo em cima, o dinheiro tem que ser feito a prestação de contas. Se eu tenho 60 alunos, eu tenho que dividir aqueles 60 pela per capita do federal e do estadual. Federal o quê? O governo federal manda um pouco, o governo estadual manda outro pouco. Você junta e faz o valor da per capita para poder comprar por estudante. É apertado. Tem dia que, sabe, para vocês terem um lanche legal, porque eu acho que a prioridade é o lanche. Você não pode ficar na escola, você não aprende nada. Né? E assim, eu sempre falo para a prioridade dos meninos ter o lanche. Lógico, aprender. Mas eu digo assim, para você ter um bom aprendizado, você tem que estar bem alimentado. Senão não dá certo. Realmente. Quando você recebe uma mensagem de problema, você lida como? Problema? Quando eu recebo, se eu posso responder na hora, eu respondo. Né? Geralmente eu recebo muita mensagem daqui. Né? Aí quando eu não posso, eu vou analisar, eu tenho que estudar, eu tenho que conversar. Inclusive eu estou com um monte para ser resolvido aqui, só que eu vou dar devido à avaliação, né? E a gente vai conversando. Eu tento resolver da melhor forma possível, né? De maneira mais rápida possível. Porque quem tem problema quer pressa, né? Essa é a verdade. Você quando está com um problema, você quer ouvir uma solução, você quer ouvir alguma coisa. E quando a gente enrola muito, não é legal. E às vezes enrola, e por exemplo, hoje eu deveria ter uma reunião com os professores, mas como que eu vou tirar? Aplicando avaliação. Então tudo isso vai tombando um pouco, mas a gente vai conversando, os pais me mandam mensagem, eu falo calma, a gente chega lá, né? E tudo com o tempo vai se ajeitando, né? A gente tem que ter paciência. E a distribuição dos lanches, como são feitas? Você fala. Por causa do colégio lá em Flores e a extensão aqui no São Vicente. Por exemplo, se eu compro lá porque aí conto para o aluno geral. Por exemplo, tenho 132 estudantes. Esses 132 eu vou ver quanto que vai dar de carne. Deu 50 quilos, aí eu tenho que ver quantos estudantes tem aqui. Parece que são 63, Flores 67. Aí vem 26 quilos para Flores, 25 para cá. Se for a mesma quantidade, a mesma quantidade para lá, a mesma quantidade para cá. Quando tem mais aluno no lugar, você tem que fazer a per capita para mandar um pouco mais para onde tem mais aluno e um pouco menos para onde tem menos aluno. Tem que ter todo esse cuidado. Mesmo assim com as frutas, com as verduras, com secos e molhados, né? Com não perecível, com arroz, feijão. Tem que ter todo esse balanço, esse equilíbrio. Senão você não consegue fechar a conta. Entendeu? E esse Goiás Tech, o que você achou de ter vindo para essa escola? Olha, o GTEC é um programa que é dos olhos do governo, né? A menina dos olhos do governo. Ele é um programa que eu sempre falo assim, não existe aluno ruim para professor bom e para escola boa, né? Digamos assim. Eu sei que ele é puxado, vocês recém saíram de uma pandemia, né? Para assistir aula na televisão, digamos assim. Só que eu falo assim, quem tem o sede de saber, aprende. Né? Tudo que é novo assusta. Se você já ouviu essa frase, tudo que é novo assusta.
com o tempo vocês vão adaptando, vocês vão vendo que não é esse bicho de sete cabeças. Quando chegou para nós, até eu como diretor, eu falei, meu Deus, como é que você vai fazer, né, com esse GTEC, né? Mas graças a Deus eu acho que tá. Eu já até cheguei a reclamar. Falei, não, gente, vamos tirar. Não, é o que a gente tem que oferecer isso. Né? Com a evolução dos tempos, a tecnologia está tomando conta. A gente sempre ouviu isso. Um dia a tecnologia vai tomar o lugar do professor. E está chegando. Tá chegando. Né? E nós e vocês, né, que estão aprendendo agora, tem que saber aproveitar. Né? O GTEC tem que saber aproveitar. Você tem que saber buscar. Porque eu sempre falo para os meninos, vai ter espaço lá fora, os melhores. E quem quer aprender, vocês sabem que aprende. Essa é a verdade. Então, foi isso. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito importante aqui. Obrigada eu. Sucesso para vocês. Obrigada. E que Deus abençoe. Vocês estão no Amém. GTEC, né? Aham. Deus abençoe, que vocês aprendam muito, estudam muito, porque o básico é agora. Lá na faculdade, a barra é mais pesada. Tá? Boa sorte. Obrigada. Tchau.